Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vocês já pararam pra pensar o que é essa história de lance brilhante do chess.com? Às vezes a gente joga uma partida lá e sai um lance brilhante, a gente fica feliz da vida. Ou então a gente vê as partidas lá dos grandes mestres e vê essa história lá de lance brilhante. Vocês já pararam pra pensar o que é isso? Teve uma pessoa que fez, aqui eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, fez uma experiência pra tentar... ter uma partida aí com bastante lance brilhante, tá? E ele juntou várias coisas divertidas, vamos contar como é que foi essa experiência. Primeira coisa, como é que essa história começou? Ele estava estudando o Gambito Gerome, galera. O Gambito Gerome é uma das coisas mais capivaras e deliciosas que existem, né? Na abertura eu já vou mostrar pra vocês. E ele estava querendo estudar ali com os amigos, né? Aquelas linhas bem malucas de sacrifício, aquelas coisas bem românticas do século XIX, do começo do xadrez, onde todo mundo saía atacando, sacrificando peça. E aí ele estava estudando esse Gambito Gerome e ele colocou, então, ele resolveu fazer um teste, colocar entre o Stockfish e o Lila Zero. Colocou dois computadores para jogar ali um contra o outro. Não botou numa profundidade muito alta, porque ele queria mesmo explorar ali a posição de uma forma mais rápida. E ele acabou manipulando ali a partida para tentar fazer com que o chess.com dessem vários lances brilhantes aí na partida. E realmente ficou bacana. Aqui a gente vai ver uma partida então com 6 lances brilhantes, galera. Ele coloca na matéria dele no Reddit que são 5. Quando eu gerei o relatório aqui deu 6, tá bom? Nós vamos mostrar essa partida, nós vamos falar sobre o Gambito Gerome, ver os lances brilhantes e tentar entender o que é essa história de lance brilhante no chess.com, tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Aqui o Stockfish tá de brancas, o Stockfish 12NNUE, com redes neurais, tá? Uma nova tecnologia. E aqui Lila Zero, os duas engines têm tipo 1 segundo por jogada, não estão na principal profundidade. E aqui elas começam a jogar a partir do lance 7. Então vamos chegar até o lance 7 e já vamos ver que gambito que é esse, tão delicioso que é o Gambito Gerome, né? Aqui E4, E5, lances de abertura, cavalo F3, cavalo C6. Bispo C4, Bispo C5, quem nunca jogou essa posição, né? A famosa Gioco Piano da abertura italiana. As brancas fazem a abertura italiana com Bispo C4 e as negras respondem com Bispo C5, a variante Gioco Piano. E o que é esse Gambito Gerome, Rafa? É um gambito maravilhoso aqui, Bispo por F7, cheque, um gambito, um sacrifício duvidoso de compensação ou não a longo prazo, né? Sacrifícios maravilhosos aqui. Bom, o que as pretas vão fazer? Você não pode recusar esse bispo aí tão suculento, né? Então rei por F7 e aí o Gambito Gerome segue sacrificando tudo aqui agora. Cavalo por E5, aqui uma loucura, né? Entregando a segunda peça já no começo da partida. Aqui cavalo por E5 e agora dama em H5, cheque. Aqui a partida seguiu com rei F8, também é possível rei E6. Rei E6 tem que ser corajoso demais, né? Rei E6 vai vir F4. São partidas maravilhosas e capivarísticas, né? Aqui a partida seguiu com rei F8 e agora F4 aqui, não querendo recuperar a peça imediatamente, mas sim atacando aí o cavalo. A partida seguiu agora com cavalo aqui em F6 atacando a dama e aqui a gente já tem então as engines começando a jogar, tá? Até aqui a posição foi meio montada, até o F4 na verdade, tá? E aí foi forçado aí as engines jogarem isso e agora deixaram elas soltas aí. Bom, a dama tá atacada, a dama por E5 agora. Você pode falar, Rafa, por que não tirou esse cavalo aí? Achei esquisito isso daí. Joga um cavalo F7 aí, tá tudo bem. Tá caindo o bispo aqui com cheque, né? Então uma das ideias do Gambito Gerome é essa. Você deixa o bispo, o cavalo alinhados aí, está atacando as duas peças, né? Então a ideia de F4 é exatamente essa. Abrir aqui o ataque para capturar o bispo. Por isso o cavalo F6 vai devolver uma das peças, dama por E5 e aqui D6. Então as negras aí no Gambito Gerome continuam com uma peça a mais, né? A dama tá atacada, dama G5 e agora H6 atacando a dama, dama em H4 e aqui dama em E8, passando a dama já pressionando aqui o peão central e saindo aqui da cravada do cavalo, né? O peão tá atacado agora 2 vezes. E aqui E5, então, como se não houvesse amanhã, D por E5 e agora F5, o que é isso, né? Vai entregando tudo e mais um pouco, agora bispo por F5 e aqui torre F1, saindo com todo o ataque aí, as brancas já entregaram tudo, não desenvolveram nada, como é maravilhoso aqui o Gambito Gerome, né? E agora bispo por C2, aqui um lance bastante esquisito aqui da Lila Zero, jogou rápido, aí não avaliou bem a posição. Aqui as negras podem continuar com dama E6, seguem desenvolvendo peça, tá tudo sob controle. Pra vocês terem ideia, a engine dá 7 pontos, 8 pontos de vantagem para as brancas aqui, quase uma dama a mais já, né? Bispo por C2
realmente foi um lance esquisito. Agora a partida seguiu com dama C4 aqui dando um duplo, né? E aqui vai capturar com cheque. Então agora dama G6 foi jogado. Aqui dama por C5, cheque rei G8. Mais um lance estranho, rei G8. Aqui a Lila Zero realmente vai se perdendo um pouco aí com esse 1 segundo, né? Aqui rei E8 seria até possível de jogar. Aqui rei G8, dama C4, cheque, rei H7. Mais um lance aqui que não é o melhor lance da posição. O negócio é ir lá para E8 mesmo. Rei H7. E agora o Stockfish vai para esse lance aqui maravilhoso. Torre por F6. Que partida deliciosa, né? Aqui você vai jogando e vai sacrificando, vai entregando tudo sem desenvolver nada, né? E aqui realmente uma coisa incrível. E aqui de fato é uma posição onde dá igualdade aqui. As engines avaliam essa posição com igualdade. Olha que bizarro, né? Aqui G por F6 foi jogado. Se dama por F6 está vindo dama por C2 com cheque, né? Com cheque, e aqui existem duas peças por uma torre por outra torre, e o jogo vai embora com chances para os dois lados. A partida seguiu com G por F6 e agora dama por C7 cheque. E agora a história é a seguinte, galera, daqui a pouco começam os lances brilhantes. O que está acontecendo aqui? As brancas querem ficar dando cheque para sempre agora. Ou então, se em algum momento a dama sair e as brancas puderem capturar o bispo com cheque, tá de bom tamanho aqui para as brancas, né? Então, agora a perseguição começa. Lila Zero joga com rei G8, dama C4, cheque, rei G7, dama C7, cheque, rei F8. E aqui nessa posição começam então os lances brilhantes. O que está acontecendo, galera? Mais uma vez, as brancas têm que manter sempre a dama ameaçando aqui o bispo. Então, você vai querer dar um cheque aqui em C5 e foi o lance jogado e já é o primeiro lance brilhante aqui da posição. Mas que história é essa de lance brilhante, Rafa? Não é tão complicado achar esse lance assim? Pois é, galera, é isso que a gente vai aprender aí sobre os lances brilhantes, tá? Não necessariamente é um lance muito fora da caixa, ou como o nome indicaria, né? Então aqui dama C5 é brilhante. Por que é considerado aqui brilhante? Porque é o único lance que não perde. Qualquer outro lance aqui, dama D6, por exemplo, perderia. É diferente, Rafa, dama C5, dama D6? É completamente diferente, porque dama D6 se aliviou a pressão agora aqui para cima do bispo, e as pretas podem continuar com o rei G8, e depois de dama D5, cheque, ou dama E6, tanto faz, aqui dama em F7, e a dama não tá mais, quando a dama vem para F7 é interessante que você possa capturar o bispo, e aqui não consegue mais, né? Então aqui as pretas estariam melhores, estariam com material a mais, uma posição melhor. Então por isso que nessa posição dama C5, aqui ó, lance brilhante, o primeiro lance brilhante, a partida seguiu com o rei E8, e agora dama B5, cheque. Agora o negócio é dar cheque, né? Ficar dando cheque sempre, rei D8, dama D5, cheque, rei C8, dama E6, cheque, rei B8. E mais uma vez, agora vem o segundo lance brilhante aqui da partida. É claro, pessoal, aqui você tem que continuar dando cheque, não tem outro. E o único cheque aqui é em dama D6. Que outro lance você vai fazer? Cavalo C3, aqui tá levando um torre D8. E aí tá tudo bem aqui para as pretas, elas conseguem soltar o jogo. Então não tem outro lance, tem que dar cheque mesmo, não pode dar tempo aqui para as negras. Dama D6, o segundo lance brilhante, ou seja, é o único que não perde aqui. Rei C8 foi jogado dama E6, cheque, rei D8. E agora mais uma vez dama D5, cheque. Mais um lance brilhante aqui da posição, tá? Mas que história é essa, Rafa? Bom, dama D5 aqui mantém a dama nas casas claras, tá? Por exemplo, dama D6 já não funcionaria aqui por conta de rei E8. E aí você só vai ter cheque aqui em E6. E aí aconteceria mais uma vez do rei escapar e você não ter um cheque pressionando o bispo, né? Então depois de, por exemplo, rei G8, dama D5, mais uma vez as pretas conseguem colocar lá a dama em F7, tá? Então realmente o único jeito aqui é manter a dama nas casas claras, sempre ameaçando aqui cheques com um duplo na posição. Então mais um lance brilhante aqui, o terceiro lance brilhante. A partida seguiu com o rei E8 e agora, mais uma vez, só tem um lance aqui, um lance brilhante aqui da posição, que é o lance dama B5, cheque. Esse, mais uma vez, não adiantaria você capturar aqui em B7, isso aqui é a loucura, torre D8, as pretas vão conseguir soltar o jogo, e dama E6 também não funcionaria, mais uma vez cairia naquela variante onde as pretas conseguem interpor aí com a dama. Então dama B5 aqui é o único lance da posição, é o quarto lance brilhante. Rei F8 foi jogado dama C5, cheque, olha só que bom, né? Aí conseguiu manter aqui a pressão no bispo. Aqui rei F7 e agora dama C4, sempre mantendo aqui a pressão no bispo. Rei E7 e aqui dama C5, mais um lance brilhante da posição. Que outro lance você faria, né? Se você quer dar cheque, ganhando tempo e sempre atacando o bispo,
Então a gente tem aí o quinto lance brilhante da partida, de um total de 6 lances brilhantes. A partida seguiu com rei E6, dama C4, cheque, rei D6, dama B4, cheque, rei D5, dama B5, cheque, rei E6, dama C4, cheque, aqui rei E7, dama C5, cheque, rei E8, dama B5, vai mantendo aquele padrão, rei F7, dama C4, cheque, rei G6, dama C7, cheque, e uma hora a Lila Zero não aguentou, falou, vamos pro jogo, jogou aqui com dama F7 e deixou capturar o bispo. Se não fosse isso, teria perpétuo, né? Aqui o Stockfish ficaria dando perpétuo. Então agora a partida seguiu com dama por C2 e a Lila Zero aqui de negras resolveu jogar então essa partida, duas torres contra torre, cavalo e bispo, uma dama para cada um, 5 peões para cada um. Vamos ver esse final. Dama em H5 foi jogado. O mais impressionante de tudo é que a gente está no lance 40 e o Stockfish aqui não desenvolveu peças, né? Isso aqui que é bizarro. A partida seguiu agora com dama C7, cheque, bata cheque, né? Rei G6 e desenvolver peça para quê? Vamos capturar mais um peão aqui, dama por B7, né? Mantendo a defesa aqui do peão de G2, inacreditável essa partida. Dama por H2, agora cavalo C3, dama G1, cheque, rei E2, e aqui o peão, né? Mais uma vez a dama tá protegendo. Aqui torre de H em G8, temos D3, finalmente querendo aí desenvolver peças. Aqui torre de A em B8, e agora dama em E4 dando cheque, rei F7, G3, e agora nós temos aqui dama em H2, cheque, rei D1, e aqui torre por G3. Cavalo em E2, atacando a torre segurando a casa de G1, torre G2, e aqui B3, o Stockfish de brancas aqui tentando soltar as peças desesperadamente. Dama em H1, cheque, rei D2, e agora dama em F1, pressão total no cavalo. E aqui então, dama em H7, cheque, a perseguição ao rei continua. Rei E8, e nessa posição o Stockfish vai para um lance de efeito aqui, mas um lance necessário. O lance dama E7, cheque, aqui força agora a resposta da Lila Zero. O que é isso? Já tá quase sem peça e sacrifica a dama. Não é bem um sacrifício, né? A ideia é tirar o bispo depois com cheque e trocar peça. Então rei por E7 foi jogado bispo A3, cheque, rei E6, torre por F1 e agora esse final H5, Lila Zero vai avançando com o peão passado. Torre H1 tentando segurar o peão, torre H8 dando apoio para o avanço do peão passado, rei E3, H4, torre H3 parando o peão e aqui F5 avançando o outro peão passado. Aqui temos D4 tentando descoordenar os peões e agora F4, cheque. Rei F3 atacando a torre e aqui a Lila Zero vai para uma ideia interessante. Torre por E2, rei por E2 e E4, a Lila Zero sacrifica a troca, sacrifica a qualidade. E agora tem vários peões passados na posição, inclusive 2 passados e conectados. Vamos ver que final maravilhoso é esse. Quem conseguiria defender esse final, hein? Aqui bispo C5 foi jogado torre H7, B4 avançando com o peão rei F5, levando o rei, D5 subindo com o peão rei G4, atacando a torre. E agora o rei encostou perto dos peões, está dando apoio para os peões passados. Será que as brancas se seguram aqui? Torre H1, H3 avançando com o peão, D6, H2, meu Deus do céu, o rei tá vindo aqui para G2, vai acabar a partida. B5 avançando, rei G3, e agora? Brancas jogam aqui e fazem mais um lance brilhante, o 6º lance brilhante da partida. Aqui realmente ou é esse lance ou vai perder aqui a partida de cara. E o lance jogado então pelo Stockfish foi o assombroso aqui, bispo E3, olha que maravilha aqui de lance. Esse aqui então é o outro lance brilhante aqui da posição, tá? O que está acontecendo? Bom, uma possível variante viria com o peão, não foi o lance jogado? Peão toma bispo, rei toma e rei G2. Você fala, não é possível que aqui as brancas sobrevivem aqui. Bom, aqui torre por H2, cheque. E depois de torre por H2 ou rei por H2, tanto faz, rei por E4, tá? E esse final aqui, por incrível que pareça, não foi assim que segura a partida, mas as brancas seguram o empate aqui. Depois de, por exemplo, rei F1, rei D5, torre por A2, aqui pode seguir com D7, torre D2, cheque, rei C6 ou rei E6, tanto faz. Aqui rei C6, vamos deixar mais próximo aqui dos peões. Aqui o rei vai tentar chegar na luta, mas agora rei C7 e aqui tá empatado. Rei E3, você pode promover simplesmente e depois das trocas, esse é um final empatado. Vamos ver, rei D4, aqui rei C8 ou rei C7, tanto faz, rei C5, rei B7. E aqui guarda todas as peças na caixa, né? E a gente teria aqui um final empatado, tá? Então realmente aqui o lance bispo E3 permite a captura do bispo e vai para um final empatado, né? Sensacional, o lance jogado na partida foi F3 cheque, mas vamos ver o que aconteceria rei G2, né? Por que esse lance foi tão brilhante? Aqui as brancas estão ganhas, galera, estão ganhas,
depois de torre por H2 cheque. Não foi assim que seguiu na partida, mas as brancas estariam ganhas. Torre por H2 e bispo aqui por F4. A torre está atacada e as brancas têm um rei melhor colocado que o rei das negras e vão avançar. O rei vai apoiar aqui a subida do peão passado e as brancas vão ganhar. Então, sensacional aqui o lance bispo E3. A partida seguiu com F3 cheque, passando aí o peão. Rei F1 e agora torre H5. A complicação continua. O peão está atacado. Agora D7, amarrando aqui a torre na defesa do peão. Torre D5 segurando o avanço do peão. E agora bispo F2 cheque. Rei H3. E mais um lance que exclama aqui da posição. Bispo G1, o peão de H2 virou prioridade, né? Ele está cravado aqui, não pode capturar o bispo. Torre por D7 se livra do peão passado. Torre por H2 cheque se livra do peão passado. Rei G3. E aqui rei E1 e é muito difícil. Segurou a casa de D1, é muito difícil segurar agora os peões passados e conectados. Será que vai dar? Vamos ver. E3 avançando com o peão, torre C2, aqui torre D3, protegendo o peão. E agora bispo em H2 cheque, rei G4, aqui bispo G1 atacando o peão e aqui rei F4 protegendo. A torre C7 passando a torre aí para... quem sabe conseguir ficar dando um monte de cheque aqui. Agora F2 cheque, dando um garfo. Você vai ter que entregar o bispo, mas vai capturar 2 peões. Bispo por F2, E por F2, rei por F2. As brancas têm um peão a mais. Mas agora a torre D2 cheque. E depois de rei A1 e torre por A2, a gente teve aqui uma partida empatada, né? Que partida sensacional. Aqui no lance 81 eles foram empatar depois desse rolo todo, né? Depois desse rolo todo... E essa partida, então, ela serve para mostrar aí pra gente, bom, primeiro, o quão delicioso é o Gambito Jerome, né? O quão delicioso e capivarístico é o Gambito Jerome, né? Uma coisa maluca, você pode jogar nas suas partidas de Blitz ou de Bullet, com certeza você pode pegar o seu adversário despreparado, né? E jogar umas armadilhas lá e confundir ele, né? Agora, não pode ter economia, tem que sacrificar tudo e mais um pouco. A gente viu, você sacrifica a peça, 2 peças, sacrifica a torre. Não pode ter economia no Gambito Jerome, né? Agora, outra coisa maravilhosa que a gente viu nessa partida é essa questão aí do lance brilhante, né? Ou seja, nem sempre o lance brilhante é um lance fora da caixa, que traz uma ideia inovadora e sensacional por trás. Muitas vezes é um lance forçado aí da posição, é o único que não vai perder e tudo mais, né? Então a gente viu isso. E a possibilidade aí, a pessoa que fez isso, parabéns, né? Mais uma vez o link tá aqui na descrição do vídeo. A possibilidade da pessoa conseguir, conhecendo então como funciona o algoritmo, criar uma partida como essa, ou com o uso de engines tão deliciosa e maravilhosa, com 6 lances brilhantes, né? E o relatório do chess.com para finalizar mostra isso aqui, ó. Primeiro, 99,5% de precisão aqui para o Stockfish, 99,1% de precisão aqui para a Lila Zero, uma precisão altíssima segundo a análise aqui do chess.com, 6 lances brilhantes aqui para o Stockfish, né? A gente vê aí muitos dos lances foram os melhores. O que chama bastante atenção é como é que a Lila Zero perdeu a mão, né? Nessa partida aqui, realmente 7 pontos de vantagem. Eu não sei se a pessoa que montou a partida deu uma forçada aí para empatar, ou se a Lila Zero com 1 segundo ali realmente acabou não encontrando os lances, né? Mas a gente vê o quão ruim é o Gambito Jerome, né, galera? Não joguem essa variante com F4, pelo amor de Deus, ou joguem, né, nas partidas de Blitz e Bullet só para se divertir. É alto risco, né? Blefe ao máximo ali, alto risco. Faça por sua conta e risco, não vem, né? Não sou eu que estou indicando jogar o Gambito Jerome, né? Mas enfim, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Agora, as partidas são maravilhosas, né? Se vocês quiserem, até postem aí nos comentários, a gente pode mostrar mais partidas aí do Gambito Jerome, né? Se vocês têm interesse, porque a gente gosta, mesmo que tenha capivarada, né? Essas coisas maravilhosas aí de sacrifício, de repente, se vocês quiserem, a gente posta mais aí do Gambito Jerome. Tá bom, galera? É isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro